Pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje eu vou falar aqui com vocês sobre as questões FGV, Educação Especial e Inclusiva, nível superior, né? Então essa aqui é a base do que eu vou explicar para vocês resumidamente aqui para a gente chegar nas 20 questões, certo? Bom, lá do início da Educação Especial, vocês vão observar que é um conteúdo muito longo, né, gente, aqui, né? Mas eu vou explicar para vocês aqui de pouquinho, certo? Bom, a Educação Especial, Educação Inclusiva, Rosita Edlin Carvalho Romeu Sasaki e o DUA, né? Antes de a gente fazer as 20 questões, certo? Quando falamos em educação inclusiva, estamos falando de um dos temas mais importantes da educação especial e também de um dos assuntos mais cobrados pela FGV. A educação inclusiva surgiu da necessidade de garantir que todas as pessoas tenham acesso à educação de qualidade, independentemente de apresentarem deficiência, transtorno do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação ou qualquer outras características que as diferenciem dos demais estudantes. Durante muitos anos, acreditava-se que alunos com deficiência deveriam estudar em locais separados, chamados de escolas especiais. Esse modelo era conhecido como segregação. Com o passar do tempo, surgiu a integração que permitia que esses alunos frequentassem a escola regular, mas exigia que eles se adaptassem às regras, métodos e estruturas da instituição. Atualmente, o modelo defendido pelas políticas educacionais brasileiras é o da inclusão, que parte do princípio contrário e a escola que deve se adaptar para receber todos os alunos. A Rosita Edlin Carvalho destaca que a inclusão não pode ser apenas física, não basta matricular o aluno com deficiência na escola comum e acreditar que o processo está concluído. Para que haja inclusão verdadeira e é necessário garantir participação, aprendizagem, acessibilidade e pertencimento. O aluno precisa sentir ser parte da comunidade escolar e ter oportunidades reais de desenvolver suas capacidades. Romeu Kazumi Sasaki contribuiu significativamente para a construção do conceito de sociedade inclusiva. Para ele, a inclusão não beneficia apenas as pessoas com deficiência, mas toda a sociedade. Quando eliminamos barreiras arquitetônicas, comunicacionais, pedagógicas, atitudinais, criamos ambientes mais acessíveis para todos. A inclusão promove respeito às diferenças, combate preconceito e fortalece valores democráticos. Outro conceito muito importante para a FGV, né, que ela, na questão dela, né, que ela da banca, é o desenho universal para a aprendizagem, o DUA, desenvolvido e difundido no Brasil por estudiosos como Ana Paula Zebato e Eniceia Mendes, né? O DUA propõe que o planejamento pedagógico seja elaborado desde o início para contemplar a diversidade dos estudantes. Em vez de adaptar posteriormente as atividades para determinados alunos, o professor organiza a aula de forma que todos possam participar desde o começo. O DUA baseia-se em 3 princípios fundamentais.
Oferecer múltiplas formas de representação dos conteúdos, múltiplas formas de ação, expressão dos conhecimentos e múltiplas formas de engajamento dos estudantes. Isso significa que o conteúdo pode ser apresentado por meio de textos, vídeos, imagens, áudios e atividades práticas. Os alunos podem demonstrar seus conhecimentos de diferentes maneiras e o professor deve utilizar estratégias variadas para manter a motivação e a participação da turma. A principal mensagem da educação inclusiva é que as diferenças não devem ser vistas como problemas, mas como características naturais da condição humana. A escola inclusiva valoriza a diversidade e reconhece que cada aluno aprende de maneira única. Aí vamos aqui chegar na deficiência física. Vocês estão vendo aí que eu coloquei por partes, né? Que é até mais fácil, né? Pra gente tá falando aqui, estudando as questões, certo? A deficiência física, Rita Berchi, Eduardo Mazzini e Ana Augusta Oliveira, eles falam que a deficiência física refere-se à alteração que afetam a mobilidade e a coordenação motora, a postura ou os movimentos corporais. Essas alterações podem ser congênitas, quando presentes desde o nascimento ou adquiridas ao longo da vida, em decorrência de doenças, acidentes ou outras condições. É importante compreender que a deficiência física não está relacionada à inteligência da pessoa. Muitas vezes a sociedade associa limitações motoras a dificuldades cognitivas, mas essa relação não existe necessariamente. Um estudante que utiliza a cadeira de rodas, por exemplo, pode apresentar excelente desempenho acadêmico e não possui qualquer comprometimento intelectual. Eduardo Mazzini enfatiza que a inclusão escolar de estudantes com deficiência física exige a eliminação de barreiras arquitetônicas e pedagógicas, rampas, elevadores, banheiros adaptados, mobiliários adequados, espaços acessíveis são elementos fundamentais para garantir a participação desses alunos na rotina escolar. Um dos conceitos centrais estudados nessa área é a tecnologia assistiva, amplamente discutida por Rita Berchi. A tecnologia assistiva engloba produtos, equipamentos, metodologias e serviços destinados a promover a autonomia, independência e participação social das pessoas com deficiência. Entre os exemplos mais comuns estão cadeiras de rodas, órteses, próteses, softwares adaptados, teclados especiais e recursos de comunicação alternativa. No contexto escolar, a tecnologia assistiva possibilita que o estudante participe das atividades de forma mais autônoma. Um aluno com limitações motoras severas pode utilizar dispositivos eletrônicos para escrever, responder atividades e interagir com colegas e professores? E aí? Ana Augusta Oliveira destaca que a inclusão de alunos com deficiência física não depende apenas de adaptação estruturais. É necessário desenvolver práticas pedagógicas inclusivas, promover atividades de respeito e garantir que o estudante participe efetivamente das experiências de aprendizagem. A educação inclusiva busca assegurar que a deficiência física não seja motivo para a exclusão ou limitação das oportunidades educacionais. O foco deve estar nas potencialidades do aluno e nos apoios necessários para seu desenvolvimento. Aí agora vamos falar sobre a deficiência auditiva e surdez. Ronice Quadros, Yusilene Cruz e Pedro
A deficiência auditiva refere-se à perda parcial ou total da capacidade de ouvir. Dependendo do grau de perda auditiva, o impacto sobre a comunicação e a aprendizagem pode variar significativamente. Historicamente, as pessoas surdas enfrentam inúmeras dificuldades educacionais devido à predominância de métodos que valorizavam exclusivamente a linguagem oral. Durante muitos anos acreditava-se que os surdos deveriam aprender apenas por meio da fala, ignorando a importância das línguas de sinais, né? Ronice Miller é uma das principais pesquisadoras da educação de surdos no Brasil. Seus estudos demonstram que a língua brasileira de sinais, Libras, é uma língua completa, com estrutura gramatical própria, capaz de expressar conceitos concretos e abstratos, né, de maneira eficiente. Libras não é mímica, ela fala, não é linguagem universal, não é português gesticulado. A autora defende a educação bilíngue para surdos. Nesse modelo, a Libras é considerada a primeira língua do estudante surdo, enquanto a língua portuguesa, na modalidade escrita, é aprendida como segunda língua. Gravou? Isso aí. Essa abordagem respeita as características linguísticas e culturais da comunidade surda. A Alzilene Cruz e Mariane Alves, elas ressaltam a importância da formação docente para o atendimento educacional de estudantes surdos. O professor precisa compreender aspectos linguísticos, culturais e pedagógicos relacionados à surdez para promover uma educação de qualidade. Pedro, ele aborda a história da educação de surdos e destaca a relevância do reconhecimento da identidade surda. A surdez não deve ser vista apenas como uma deficiência, mas também como uma condição cultural e linguística que influencia a forma como o indivíduo se relaciona com o mundo. A inclusão de alunos surdos exige acessibilidade comunicacional, uso de intérpretes de Libras, quando necessário, materiais visuais e valorização da língua de sinais como instrumento fundamental de aprendizagem. Agora vamos para a deficiência visual. Éder Camargo e Silvia Nunes, eles falam que a deficiência visual engloba condições que afetam significativamente a visão, podendo variar desde a baixa visão até a cegueira total. A baixa visão caracteriza-se pela presença de alguns resíduos visual, que pode ser utilizado para utilizar determinadas atividades. Já a cegueira refere-se à ausência total ou quase total da visão funcional. Durante muito tempo, acreditou-se que pessoas cegas apresentavam limitações severas para aprender conteúdos complexos. Atualmente, sabe-se que a aprendizagem ocorre por meio de diferentes canais sensoriais, especialmente o tato e a audição. Éder Pires de Camargo destaca a importância da adaptação de materiais didáticos, especialmente no ensino de ciências. Muitos conteúdos tradicionalmente apresentados por imagens podem ser transformados em recursos táteis, modelos tridimensionais e descrições verbais detalhadas. A Elsie Massini enfatiza que o desenvolvimento de pessoas com deficiência visual depende da qualidade das interações estabelecidas com o ambiente profissional. Com ambiente, né? Só ambiente, porque professores e familiares devem estimular a autonomia, a exploração dos espaços e o acesso às experiências de aprendizagem.
A Silvia Nunes aborda a presença de estudantes com deficiência visual na escola regular e destaca a importância da acessibilidade pedagógica. Recursos como o sistema Braille, audiolivros, leitores de tela, materiais ampliados, e a audiodescrição desempenham um papel fundamental nesse processo. A educação inclusiva para alunos com deficiência visual deve garantir que o acesso ao conhecimento ocorre por meio de recursos adequados, respeitando as necessidades individuais e promovendo a participação plena na vida escolar. Aí chegou a deficiência intelectual, Mantuan, Carneiro e Vaz. A deficiência intelectual caracteriza-se por limitações significativas no funcionamento intelectual e no comportamento adaptativo. Essas limitações afetam habilidades conceituais, sociais e práticas necessárias para a vida cotidiana. Historicamente, pessoas com deficiência intelectual foram subestimadas e excluídas dos processos educacionais. Atualmente, a perspectiva inclusiva reconhece que esses estudantes possuem capacidade de aprender e se desenvolver quando recebem apoio adequado. A Maria Teresa Egler Mantuan é uma das principais referências brasileiras em educação inclusiva. Ela critica modelos educacionais baseados na homogeneização dos estudantes e afirma que as diferenças fazem parte da natureza humana. Para Mantuan, a escola precisa abandonar práticas excludentes e construir ambientes que acolham a diversidade. Maria Ângela Carneiro destaca estratégias pedagógicas que favorecem a aprendizagem de alunos com deficiência intelectual. Entre elas estão o uso de materiais concretos, atividades contextualizadas, ensino passo a passo e reforço positivo. Adriana Vaz enfatiza que a inclusão desses estudantes exige planejamento, flexibilização curricular e acompanhamento constante. O objetivo não é reduzir expectativas, mas oferecer condições para que cada aluno alcance seu máximo potencial. A deficiência intelectual não impede a aprendizagem. O que muda é a forma como o ensino deve ser organizado para atender às necessidades específicas do estudante. E aí vamos para o transtorno do espectro autista, o TEA, Camargo Cunha e Gaiato. O transtorno do espectro autista é uma condição do neurodesenvolvimento, caracterizada principalmente por dificuldades na comunicação social e pela presença de padrões repetitivos e restritos de comportamentos. A expressão espectro indica que existe grande diversidade entre as pessoas autistas. Algumas apresentam linguagem oral desenvolvidas e alta autonomia, enquanto outras necessitam de apoio mais intensos em diversas áreas. Eugênio Cunha destaca que o ambiente escolar deve ser estruturado de forma previsível e organizado para favorecer a participação do estudante com TEA. Rotinas claras, recursos visuais e antecipação de mudanças contribuem para reduzir a ansiedade e aumentar o engajamento. A Silvia já discute práticas pedagógicas, inclusive que valorizam as potencialidades dos estudantes autistas. Ela enfatiza que a inclusão não deve focar apenas nas dificuldades, mas também nos interesses e habilidades da pessoa. A Maíra, ela aborda especialmente o desenvolvimento da linguagem e da comunicação, que ela tem como destaque que muitas crianças autistas apresentam desafios nessa área e necessitam de intervenções específicas para ampliar suas habilidades comunicativas. Então, a inclusão escolar de estudantes com TEA requer compreensão, planejamento, flexibilidade e o professor deve criar oportunidades para a interação social, respeitar as particularidades sensoriais e utilizar estratégias que favoreçam
a participação ativa do aluno. E altas habilidades e superdotação, né? As altas habilidades de superdotação referem-se a um potencial elevado em uma ou mais áreas do conhecimento humano. Esses estudantes podem apresentar desempenho excepcional em áreas acadêmicas, artísticas, criativas, psicomotoras ou de liderança. Um dos maiores equívocos é acreditar que o aluno superdotado sempre apresenta notas altas em todas as disciplinas. Na realidade, muitos estudantes com altas habilidades podem demonstrar desinteresse pela escola quando não encontram desafios compatíveis com seu potencial. José desenvolveu a famosa teoria dos três anéis, que é as teorias dos três anéis é uma das mais cobradas em concursos, né? Segundo ele, a superdotação resulta da interação entre a habilidade acima da média, criatividade e comprometimento com a tarefa. A presença simultânea desses três elementos favorece a produção criativa e o desenvolvimento excepcional. A Angela Vigoli, ela destaca a necessidade de identificar precoce e atendimento educacional adequado para estudantes com altas habilidades. Ela também defende estratégias de enriquecimento curricular que permite aprofundar conhecimentos, explorar interesses e desenvolver talentos. A Jane Farias Chagas, ela também chama atenção para os aspectos socioemocionais desses estudantes. Muitos enfrentam dificuldades relacionadas à autoestima, perfeccionismo, ansiedade e relacionamento social, demonstrando que o desenvolvimento emocional também merece atenção. Então, a educação inclusiva, pessoal, ela tem como contemplar não apenas estudantes com deficiência, mas também aqueles com altas habilidades. O objetivo é garantir que todos recebam oportunidades compatíveis com suas necessidades e potencialidades. E aí agora a gente vai para a primeira questão da FGV, da Educação Especial Inclusiva. Bom, primeira questão aqui, né, do enunciado, né, da FGV, que são 15 questões, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou falar aqui para vocês, certo? Bom, a primeira questão é eu vou ler aqui para vocês aqui. Uma escola afirma ser inclusiva porque matriculou estudantes com deficiência em todas as turmas regulares. Entretanto, os alunos permanecem isolados durante as atividades coletivas, recebem tarefas simplificadas, sem critérios pedagógicos e raramente participam de projetos escolares. À luz do pensamento de Rosita Edley Carvalho, é correto afirmar que... Aí vem a análise das questões. A inclusão foi plenamente alcançada porque houve acesso físico à escola regular? O que vocês acham? A inclusão ocorreu parcialmente, pois a matrícula garante o direito educacional independentemente da participação? A inclusão não se efetivou, pois participação, aprendizagem e pertencimento são dimensões inseparáveis do processo inclusivo. A escola pratica a integração e inclusão simultaneamente, e aí o processo caracteriza atendimento educacional especializado adequado. Primeiro, a Rosita Edley, eu tô mudando o nome da mulher aqui, Carvalho diz: inclusão não é só colocar o aluno na sala, ele precisa participar e aprender e sentir que pertence ao grupo. E aí, qual que identifica com a fada Rosita? Será que ela tá errada ou tá certa? A inclusão foi plenamente alcançada porque houve acesso físico à escola regular. Não, né? Porque entra na escola
Entrar na escola é acesso, inclusão é muito mais. Né? Inclusão é muito mais. A FGV ama confundir acesso com inclusão. Uhum. Né? A B. Vamos analisar a B. Né? A inclusão ocorre parcialmente, pois a matrícula garante o direito educacional independentemente da participação. Fala que a matrícula já garante o direito. Mas não basta só matrícula, né? O aluno precisa aprender a participar, né? Então, não é a letra B também. Letra C. A inclusão não se efetivou, pois participação, aprendizagem e pertencimento são dimensões inseparáveis do processo inclusivo. Vamos deixar essa quietinha, mas vamos pular para B. Né? A escola pratica integração e inclusão simultaneamente? E aí? Não, porque tá falando sobre aqui, a escola pratica integração e inclusão simultaneamente. Simultaneamente, gente, a integração não é inclusão. A escola apenas colocou o aluno lá, né? Entendeu? E aí, que é o processo caracteriza atendimento educacional especializado adequado? O AE sozinho não resolve, gente. O problema está na sala regular, né? Então, a letra C, ela está corretíssima. Por que a letra C está corretíssima? Porque a escola colocou o aluno na sala, mas ele fica isolado, não participa, recebe atividade sem objetivo, então não existe inclusão. Né? Um dos macetes que eu vou falar aqui para você, que a Rosita, né, ela fala no texto dela participação, mais aprendizagem, mais pertencimento, né? Então, a resposta correta é a letra C. Participação, aprendizagem, pertencimento. É uma das palavras-chave que a Rosita, ela passa. Agora vamos para 2. A questão número 2, ela tá falando assim, segundo Romeu Kazumi Sasaki, a construção de uma sociedade inclusiva pressupõe a eliminar exclusivamente barreiras arquitetônicas, criar espaços específicos para grupos vulneráveis, garantir igualdade mediante a homogeneização das diferenças ou remover barreiras físicas, comunicacionais, atitudinais e sociais beneficiando toda a coletividade. Aí, priorizar apenas pessoas com deficiência. Vamos analisar a letra A. Eliminar exclusivamente barreiras arquitetônicas. Ela tá certa ou errada? Tá errada. Por quê? Qual que é o erro dela? Exclusivamente, né? Barreiras arquitetônicas. Eliminar barreiras... Eu tô eliminando as barreiras arquitetônicas? Tá errada. Só fala de rampa? Ela só tá falando de rampa? Mas inclusão não é só rampa, né? Então, essa tá errada. Letra B. Criar espaços específicos para grupos vulneráveis? Vamos analisar. Tá criando espaços específicos para grupos vulneráveis? Criar lugares separados? Inclusão não separa também. Inclusão não separa. Inclusão é para todos, né? A letra C. Garantir igualdade mediante homogeneização das diferenças? Homogeneizar significa deixar todos iguais? Inclusão valoriza diferenças? Também não. Letra D. Remover barreiras físicas, comunicacionais, atitudinais e sociais beneficiando toda a coletividade. E aí? A D está correta, porque remove barreiras físicas, comunicação, atitudes sociais, beneficia todos, né? Tá correta. Agora, a letra E. Priorizar apenas pessoas com deficiência? Não, priorizar.
não beneficia apenas pessoas com deficiência, né? Sasaki diz que a sociedade inclusiva melhora para todos, né? E vamos à última, que é a 3 aqui, né? Ok, depois aí eu vou continuar aqui com vocês o restante, tá? Uma professora utiliza textos escritos, vídeos legendados, mapas conceituais, dramatizações e podcasts para ensinar o mesmo conteúdo. Essa prática representa qual princípio do DUA? Múltiplas formas de avaliação, múltiplas formas de representação, flexibilização curricular, compensatórios, ensino individualizado, atendimento educacional especializado. Bom, vamos analisar a letra A. Múltiplas formas de avaliação? Não fala de avaliação, então ela está incorreta. A B, múltiplas formas de representação? Sim, está correta. Representação, formas diferentes de ensinar. E a C, flexibilização curricular compensatória? Ela não é adaptação compensatória. A letra D, ensino individualizado. Não é ensino individual, toda a turma participa. E a E, que não é a E. Então, a letra B, múltiplas formas de representação. Por quê? Representação, formas diferentes de ensinar. Então, aqui a gente vai deixar a 4 para a próxima aula, tá?